Bom dia, lindos, bom dia, 6h27, como vocês estão? Espero que todos na paz do Senhor Jesus. Mais um dia, graças a Deus, quarta-feira, Deus é bom. Permitiu mais um dia na minha e na sua vida. Já oraram? 6h27, muitos se preparando para o trabalho, outros já na caminhada. Não deixem de orar, buscar no Senhor. Não apareci por aqui ontem com a sinusite meio atacada. E quando minha sinusite ataca é só Jesus, viu? Só de olhar para os lados assim, ó. Meus olhos, as vistas dói. Quem tem sinusite sabe o que eu tô falando. E desde ontem, a madrugada inteira, ontem eu dormia e sentia pressão na cabeça, sabe? Aquela dor. Quando foi de manhãzinha, eu tomei aí 2 de pirona em comprimido. E passei o dia tranquilo, mas sabe quando você sente tipo um restígio, né? Ainda sinto assim que eu tô melhorando, mas é como se ainda ficasse meio dolorido aí. Mas graças a Deus, Deus é bom. Passei o dia tranquilo ontem, trabalhei, tal, aquele jeito devagarzinho, sem se preocupar muito, sabendo que Deus está no controle e que logo Ele cessaria. Orei, pedi para Deus derramar cura sobre a minha vida. Então que vocês possam orar por mim e tirar esse tempo de oração que vocês vão tirar e falar, ajuda o Renê lá, Senhor. Amém, lindos? Eu tenho uma reflexão para nós. Bora refletir para que Deus possa agir na nossa vida no dia de hoje, fazer parte. A lua que já tá querendo sair lá fora. Dia lindo. Meio esses dias nublados, né? Mas vamos buscar o Senhor, que Ele possa participar do nosso dia, cuidar de nós. A gente possa ter isso em mente, independente das situações que passemos, independente de qualquer situação. Nosso dia a dia, lembra que eu falei esses dias? Viva um dia de cada vez. Cada dia já tem suas dificuldades, seus problemas a ser resolvidos. Então que a gente possa viver um dia de cada vez. Amém, lindos? Então vou esperar um pouquinho passar esse stories aqui, que é uma leitura. Vai estar lá em Marcos 4. Eu vou ler do 35 em diante. De Marcos 4 vai falar assim, lá em cima fala assim, ó, Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. Eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo. Continuar. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece ou silencie, cale-se. Continuando, o vento se aquietou e fez-se grande bonança. 40. Então lhe disse, por que sois assim tímidos? Como é que não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o
Vou ler de novo aqui, gente. Deixa eu mudar aqui a posição, que o sol tá estralando. Aqui, ó. Aí, ó. Acho que vai melhorar um pouco, tá, lindo? Então lá o 41, ó. Eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Então aqui nessa passagem, Jesus ele estava pregando ali e diz que ele estava saindo de Cafarnaum para a cidade de Gerazeno. Ali ele passa o dia ali pregando e se cansa. E terminando a pregação, ele estava em um barco, pediu para afastar ali um pouco, para que ele pudesse pregar para aquela multidão. E terminando ali, ele se cansou tanto que pediu para que os discípulos, para que eles passassem para o outro lado da margem, né? E ali ele acabou caindo no sono, de tanto cansaço, né? E aí, se a gente ler, se levantou. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco. Agora eu parei por um tempo e fiquei imaginando, ele dormiu, deitou ali. Dizem que ele se apoia num travesseiro, mas podia ser um apoio de cabeça, né? Que era um barquinho. E ele estava na polpa, lá atrás, enquanto os discípulos conduziam o barco. E aí se levantou esse grande vento, e as ondas eram enormes, jogavam o barco para lá e para cá. Imagina aquele monte de água entrando dentro do barco. E aí Jesus estava como? Dormindo. Por que Jesus estava dormindo? Nesse vento, nessa aguaceira toda, se molhando. Eu acredito que não tinha uma capa de chuva ali naquela época. Mas a fé de Jesus era tão grande no Pai que ele descansou. Ele confiava no Pai. Mas os discípulos se desesperaram. Se desesperaram e começaram a chamar ele. E aí eles falam: eles despertaram, respondeu o vento e repreendeu o vento e disse... Perdão, lindos, vou começar um pouquinho antes. Não te importa que perecemos? Eles perguntam para Jesus. E aí Jesus, ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece, quer dizer, ou silencie ou cala-se, né? E aí o que acontece? É impressionante aqui que aquela tempestade, aquela água, aquele vento não acordou Jesus, né? Os discípulos acordaram ele. E eu fico imaginando, né? Porque fala que eram vários estrondos, né? Que aquelas ondas batendo no barco, jogando água, e o barco jogando para lá e para cá, e Jesus não acordava. Então imagina o desespero dos discípulos acordando Jesus, aquela gritaria. E aí eles perguntam: não te importa que perecemos? E aí Jesus se levanta, né? E repreende. A gente só repreende alguma coisa que está fora de controle, né? Às vezes a gente vê na caminhada de Jesus que ele repreende as pessoas que estão endemoniadas, né? E que ele põe as mãos sobre aquelas pessoas e elas se curam, se aquietam, se acalmam, e o demônio vai embora. E se a gente for ali para o capítulo 5 depois, essa cidade de Gedarena aqui, Gerazenos, né? Tem um homem lá possuído por demônios e tal. Ele dorme em sepulcros e as prisões não aguentavam ele porque ele estourava tudo que era algema e tal. Então acredita-se que aquela tempestade se iniciou porque aqui, ó, no começo: ora levantou-se grande tempestade.
grande temporal de vento. Então a gente vê que estava tudo normal. Quando Jesus fala passemos para o outro lado, e algo acontece, entendeu? Porque ali naquele mar que eles estavam, diz que era cheio de montanhas em volta, e ali quando os ventos desciam de acordo com as montanhas, chegava naquele espaço como se fosse um funil, criava-se um monte de vento e tal, e as águas se agitavam. E aí Jesus, com toda a sua fé, todo o seu poder, se levanta e aquieta, repreende o vento, né? Ele repreende o vento e fala para que o mar se cale, se aquiete, se silencie. E o que eu quero trazer para nós aqui hoje, lindos? Mais um pouquinho para frente, Jesus vai falar assim, vamos lá. Então lhe disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Né? E Jesus quer nos falar hoje, eu estou no barco, não importa a tempestade, não importa o vento forte que você está passando, não importa o que está acontecendo. Quantas vezes você caminhou comigo e situações aconteceram e eu fui o controle daquela situação. Então, que a gente possa refletir nessa palavra hoje e possamos ter a fé que Jesus teve no Pai. Em meio àquela turbulência toda, água para todo lado, ele não acordou. Porque ele tinha plena convicção de que Deus caminhava com ele, então ele dormia tranquilamente. Que a gente possa caminhar tranquilamente nesse dia. Que a gente possa confiar no Pai. Que a gente possa enxergar Jesus no nosso barco, lindos. Quantas vezes nós que já somos cristãos passamos por várias provas e após uma oração aquela situação se resolver. Jesus se levanta quando clamamos a Ele e repreende o mar, o vento, as turbulências da nossa vida, os chacoalhões como aquele barco acontecia. E tudo se torna silencioso, é o que vai falar. Tudo se volta ao normal. Ali ele quis tocar no sentimento daqueles discípulos e falar, ei, cadê a fé de vocês? Eu tô aqui, vocês já viram tanta coisa eu fazendo. Tudo que eu prego para vocês são os primeiros a ouvir. E depois eu dou continuidade na parte que eu falo que ele atravessa para o outro lado. E lá tem um endemoniado com uma legião de demônios. Uma legião, muitos demônios de uma pessoa só, assolando. Então tudo crê ali que aquela situação aconteceu para que ele não chegasse do outro lado. Mas aí aqui no final eles falam, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele era filho de Deus. Ele tinha toda a autoridade. E ele nos dá essa autoridade de repreender, de estender a mão e falar, eu repreendo na minha vida toda turbulência, tudo que é ao contrário de que Jesus tem para mim. Deus tem para minha família, no meu trabalho, nos meus projetos, nos meus negócios. Entende, lindos? Então a gente tem essa autoridade. Claro que só quando reconhecemos Ele como único e suficiente Salvador, nos rendendo a Ele, entregando a nossa vida, aí sim temos essa autoridade. Caso contrário, somos apenas criatura. Antes de reconhecer Cristo como único e suficiente Salvador, descer as águas simbolizando o batismo, somos apenas criatura. Deus criou o mundo. A filhos passamos a ser quando realmente nos entregamos a Ele, nos esvaziamos de nós, decidimos abandonar o mundo, a vida errada, para viver e caminhar de acordo com o que a palavra dele quer. Então, aí passamos a ser filho e ter essa autoridade de repreender, de estender a mão sobre as coisas que vêm para nos assolar, para nos fazer ter medo, assim como esses discípulos estavam.
Mas Jesus um dia disse: eu irei. Esse é o propósito. Vou morrer, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas ei, acalmem, não vos deixarei só. Enviarei o Consolador, o Espírito Santo que está dentro de você hoje, depois de ser batizado, depois de reconhecer a Cristo publicamente como seu único e suficiente Salvador. Você passa a andar com Ele dentro de você. Imagina. Se andar do lado, Ele já deu autoridade para os discípulos. Vai lá, prega o Evangelho, expulsa demônios, cura, faz milagre e maravilha. Em meu nome. Imagine Ele dentro de você agora. Amém, lindoso? Então que a gente venha refletir nessa palavra. Deus está no barco. Não importa o que esteja acontecendo na sua vida, não esqueça disso. Ajoelhe, ore e peça para que Ele se revele na sua vida. Peça que o Espírito Santo de Deus te ilumine. Se não é batizado, peça para que Deus te conduza. Peça para que Jesus te oriente. E tome uma decisão hoje de abandonar toda essa vida torta, errada, e seguir a Cristo. Você vai ser bem sucedido. Fez sentido para você? Toca no aviãozinho aí, compartilha. Jesus está no barco. Imagina Ele dormindo lá no fundo, meio as tempestades da sua vida, e você clamando a Ele se levantando e acalmando tudo. Amém, lindos? Deus abençoe você, sua casa, sua família, seus projetos, seus desejos. Que tudo seja debaixo da palavra dele. Tamo junto, lindos. Qualquer coisa chama no direct.